Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo, juntinhos, para mais uma aula. Hoje, vocês devem estar pensando, pró na cozinha de novo? Pois é, pró na cozinha de novo. Estou aqui, ó, bebendo um cafezinho, chazinho de limão com alho, que tá uma delícia e um cheirinho bom. Hum. Show de bola. E aí vocês devem estar se perguntando por que que Pro está na cozinha mais uma vez. Pois é, eu estou na cozinha mais uma vez porque olha o que que eu tenho aqui, ó. Tchan, tchan, quitanda de Pro Rose. Quitanda de Pro Rose. Vamos continuar falando de plantas. A gente já sabe como as plantas nascem, a gente já sabe a utilidade das plantas. A gente, na última aula que falamos de planta, falamos sobre um monte de coisa que a gente utiliza, que é das plantas, para fazer cadeira, para fazer aquelas montagens de telhado de casa. E hoje a gente vai ver uma utilidade espetacular das plantas, que sem esta utilidade não viveríamos, que é a utilização das plantas para alimentação. A gente em sala de aula falou bastante sobre as questões da natureza, que tudo o que nós precisamos vem da natureza, absolutamente tudo. Quero água, preciso de água, sem água eu morro, da natureza. O sol para minha vitamina D, da natureza. O ar que eu respiro, soltinho pela aqui, ó, pela natureza, e todas as outras coisas mais. E aí hoje a gente falando de plantas, eu trouxe novamente esse assunto e paralelamente às plantas vamos tratar de outros assuntos. Alguns que nós já conhecemos, vamos dar uma revisada e ver como esse mundo é tão contextualizado, como tudo é tão ligadinho umas coisas nas outras, e outros que a gente vai iniciar hoje e dar continuidade depois. Pois bem, já viram aí a minha quitanda. E aí, quando a gente fala em alimentação, a alimentação ela é essencial para a nossa vida porque ela é que nutre o nosso corpo. É como se fosse um combustível. E basicamente tudo do que nós consumimos ou vem das plantas ou vem dos animais, ou seja, da natureza. Não tem para onde a gente correr. Olha, aqui mesmo na minha quitanda eu tenho massinha de tapioca, vem da mandioca, que é uma planta. Lá na nossa escola, eu não sei se vocês já perceberam, mas no jardim, lá naquele jardinzinho nosso, aqueles pés grandões lá que a Pró falou que era mandioca, foi plantado pela minha turminha do ano passado da manhã. Ó, massa de fazer cuscuz. Vem do milho, o milho é uma planta. Ah, voltando aqui à tapioca. E aí, no caso da tapioca, ela vem da raiz da mandioca, aquela plantona alta, e a raiz dela rala e vira a tapioca. Olha, arroz, aquele arrozinho gostoso que a mamãe faz pro almoço, vem do arroz, é uma planta. Feijão, todo mundo já viu as vagenzinhas de feijão na feira, vem da planta. O milho de fazer aquela pipoquinha para assistir o filme com a mamãe, aqueles filmes que aquelas dicas de filme que a Pro manda. É uma planta, vem da natureza. Gente, olha, a aveia, a massinha de aveia que a mamãe faz, aquele mingauzinho para você, para a vovó, vem de uma planta, é da natureza. A maisena, esse pozinho branquinho aqui, esse âmido, ela é feita, ele é um âmidozinho de milho, que também vem da natureza, ó. O molho de tomate, ele é feito de tomatezinhos processados que vêm da natureza. E aí, eu queria chamar... E aí eu tenho outras coisas aqui, olha, canela, ó. A canela, aquela canelinha, ó. O pozinho é feito a partir desta casquinha, que é uma casquinha de uma árvore. Planta. Olha, o café, esse cafezinho que a Pro acabou de tomar, ele é feito, esse pozinho preto aqui do café, ele vem do carocinho do café, da sementinha do café, que é uma planta, vem da natureza. O chazinho que a Pro estava tomando de limão, super gostoso e cheiroso, ó, ele foi feito com limão e com alho, vem da natureza. Eu tomo esse chazinho todos os dias para melhorar minha imunidade nesse período
vírus rodando por aí. Aí, ó, cenourinha que a mamãe usa para fazer a sopa, o chuchu, tudo planta, tudo planta, raiz de planta, caule de planta, tudo, olha, tudo, absolutamente tudo. Aquela bananinha da vitamina, ó, tudo vem da planta, vem da natureza, tudo é planta, tudo isso que a Pro acabou de mostrar aqui é planta. E aí, para eu provar que realmente a gente come isso aqui, eu vou fazer uma receita. E enquanto eu faço essa receita, e eu vou tentar usar o máximo possível de coisas que vêm de planta. É claro que eu vou usar também algumas coisas animais. No caso, eu vou usar ovo. Se eu fosse fazer um bolo, por exemplo, eu usaria leite. Que aí, no caso, o ovo, ele vem da galinha. Então, é um derivado animal. O leite vem da vaca. No caso, vou usar manteiga. Eu vou usar ou azeite ou margarina. Tanto o azeite quanto a margarina ela é uma pasta vegetal, não é boa, por isso que eu acho que eu não usarei. E o azeite, deixa eu pegar aqui o azeite. E o azeite, ele é feito da fruta da oliveira, que é uma árvore, é uma planta. Então, tudo que eu vou usar aqui na nossa receita de hoje são coisas que vêm de planta e vêm da natureza. Então, é a planta nos alimentando. E enquanto eu faço essa receita, eu vou falar de uma outra coisa, que é um texto instrucional. A gente já estudou os textos instrucionais e já sabemos que textos instrucionais são textos, a gente chama ele ou de instrucional ou de injuntivo. Mas eu costumo chamar instrucional porque fica mais fácil da gente lembrar. Instrucional, da instrução. Então, o texto instrucional, ele vai dar instrução de como a gente fazer alguma coisa. Então, a receita é um texto instrucional. Ela dá instrução de como a gente como a gente preparar, como a gente realizar um tipo de comida. Então, a receita culinária é um texto instrucional. Outro tipo de texto instrucional é a bula de remédio. A receita de remédio, ele dá instruções de como a pessoa utilizar aquele remédio para não errar. Outro tipo de texto instrucional, vou citar aqui um texto oral. Quando a gente precisa de uma informação para chegar em uma determinada loja, um determinado local, aí paro lá a pessoa na rua, meu senhor, o senhor pode me ajudar a chegar nesse endereço aqui? Aí ele vai lhe dar instruções. Ali é um texto oral, ali é uma linguagem oral, mas ele vai lhe explicar. Então, aquelas instruções que ele lhe deu ali, se você seguir, você chega no local onde você quer. Então, o texto instrucional é isso, é um tipo de texto que ele vai passar instruções para vocês. E aí o texto instrucional, ele vai estar sempre, ele vai se apresentar sempre como se ele fosse em forma de um pedido, ou de uma ordem, ou de um mandado. Então, ele vai dizer assim, faça, corte, pique, siga, naqueles formuláriozinhos de trânsito, aqueles panfletinhos de trânsito, também, se a gente observar, eles são textos instrucionais, quando ele vai dizendo que você ande pela faixa, só atravesse, então ele está lhe dando instruções. Então, o fato dele dar instrução já faz você perceber que aquele texto é instrucional. E uma outra coisa é esta forma dele apresentar as instruções. Sempre, aí a gente fala que são verbos no modo imperativo, que isso vocês verão mais adiante, mas lembrem-se que são essas palavras que vão dar sempre a ideia de mandado, de ordem, de pedido, faça, corte, pique, asse, deixe por 30 minutos, da mesma forma como lá nos panfletinhos de trânsito. Atravesse pela faixa de pedestre, espere o sinal verde abrir. Então, quando dá quando é esse tipo de fala, como se fosse um pedido ou uma ordem, já sabe, é texto instrucional. Então, essas são as características básicas desse texto instrucional, da instrução, utilizar essa forma verbal no modo imperativo, ou seja, lhe dando uma ordem, como se fosse um mandado mesmo. Faça,
assim, ele não vai ser sempre desta forma. Pois bem, e no caso da receita, a gente já sabe também que a receita é dividido em ingredientes, é dividido em duas partes, os ingredientes e a forma de fazer. Então eu vou ensinar para vocês duas receitas. A primeira receita, duas receitas super fáceis. A primeira receita é a receita de tapioca. E quais são os ingredientes que eu vou usar? Eu vou me utilizar, cadê? Eu vou me utilizar, olha, eu já peneirei a minha tapioquinha, a minha massinha de tapioca, ó, desta daqui, que vem lá da mandioca, que é aquela árvore grandona que extrai-se a raiz dela. Na verdade, dela se aproveita tudo. A gente vai ver isso mais adiante. O ano passado, quando a gente fez a oficina de, de tapioca, a gente estudou muito sobre isso. Então, já tá aqui a minha tapioquinha peneirada. Além da minha tapioquinha peneirada, eu vou colocar nela um pouquinho de sal. E aí, enquanto eu tô aqui colocando o salzinho nela, eu vou falar sobre os tipos de alimento. Olha, os alimentos, eles podem se apresentar na natureza de três tipos. Eles podem ser de origem animal, que é o caso do ovo, que eu falei para vocês que vou utilizar em uma outra receita. É o caso do leite, então são alimentos de origem animal, a carne, o ovo, o leite. Ele pode ser de origem vegetal, o caso da tapioca, da banana, da laranja. E ele pode ser de origem mineral. O sal, por exemplo, ele é de origem mineral. Ele também é extraído da natureza, mas ele é de origem mineral. A água também é de origem mineral, tá lá na natureza e é um mineral. Então, os alimentos eles podem se apresentar dessas três formas. E é sempre bom a gente utilizar os alimentos in natura, ou seja, assim, ó, da forma como ele vem da natureza. Ele também, além dele ser in natura, ele pode ser processado. Ó. Processado é quando ele já passou por algum processo. Ó. No caso aqui, eu tenho milho em calda. Então, é o mesmo milho que veio de lá da natureza, só que eles, para o milho demorar mais tempo, sem estragar, até chegar na mesa do consumidor, nós, pessoas que consumimos, que compramos e que usamos, ele passa por esse processamento. Então, aqui o milho é acrescido de uma água e de alguns outros minerais que vão ajudar ele passar mais tempo sem estragar. Da mesma forma, ó, eu posso citar para vocês o molho de tomate. Da mesma forma, ele é feito do tomate, porém ele passou por um processamento. Então, tem o in natura, o processado e tem um tipo de alimento que a gente chama de ultraprocessado. O processado ele já passou por um processo. Mas é bom ainda pra gente, é legal ainda comer, mas ele já passou por um processo, ele já foi adicionado alguns corantes, alguns condimentos. Já o ultraprocessado, ele passou por um processo muito grande, muito longo e foi adicionado muita coisa nele. Então os alimentos ultraprocessados, eles não são legais a gente comer. São gostosos, eu não vou mentir, mas eles não são legais a gente comer. Ó, o biscoito de chocolate, ele é ultraprocessado. Tem trigo, tem trigo sim. Tem açúcar branco, ultraprocessado também. Tem gordura, mas também uma gordura ultraprocessada. Então ele passou por um processo onde foi adicionado alguns produtos que podem não fazer bem para a nossa saúde. Podem se juntando no nosso corpo e dar alguns problemas depois. Aquele salgadinho, vocês lá na escola, eu sempre digo, não pode trazer o salgadinho. Brota terminantemente, houve uma lei, baixou-se uma regra nessa sala e a prof fica recolhendo e devolvendo no final da aula, porque não é legal a gente comer, ele é ultraprocessado, então ele tem muita gordura, ele tem muito sódio, ele passou por muitos processos, ele tem muito corante, e tudo isso são coisas que não fazem bem para a nossa saúde. E o iogurte, o suco de caixinha, tudo isso são alimentos ultraprocessados. Então, o melhor é que a gente consuma alimento in natura. O melhor é que consumamos alimento in natura. Caso a gente não possa, por algum motivo, pelo tempo moderno, prefira apenas os processados e não os ultraprocessados. Então, aqueles embutidos, linguiça, hambúrguer, presunto,
todos são ultraprocessados. Aí, mais uma vez, a prova vai dizer, são gostosos? São. Mas não faz bem para a nossa saúde. Então, a gente evita o máximo que pode. Come lá uma vez na vida. Mas vamos voltar para a nossa aula. Aqui, eu coloquei a tapioquinha. Eu coloquei aqui na tapioquinha mais ou menos umas 200 gramas. E aí, quando eu digo 200 gramas, vocês vão lembrar daquela medidinha, daquele instrumento de medida que a gente já estudou em matemática. 200 gramas. Então, a gente sabe que para a gente formar o quilo, que é aquela unidade de medida, de medir o peso das coisas. Então, o quilo, a gente sabe que o quilo, ele tem 1000 gramas. Então, aqui eu tenho 200 gramas. Para eu juntar 1 quilo, então, 200 gramas de tapioca, para eu ter 1 quilo, para eu ter 1 quilo de tapioca, então eu vou juntar 200 com mais 200, que dá 400, com mais 200, 400, 500, dá 600, com mais 200, 600, 800, com mais 200. Se eu juntar 5 quantidades dessa daqui, 5 quantidades de 200 gramas, eu vou obter 1 quilo completo de tapioca. Então, lá no nosso canal tem aqueles links, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esta medida aqui, tem lá e vocês vão saber. E aí, como a gente já tá falando em medidas, uma outra medida que eu queria falar para vocês, ó, o meu chazinho aqui. Eu tenho mais ou menos aqui 250 ml de chá, porque eu bebo bastante chá. Deu mais ou menos 250 ml de chá, então já é uma outra forma de medir, porque ele é líquido. Então, eu não posso mais medir no... quer dizer, até posso, mas não é a medida apropriada. Eu até posso medir no quilo, caso eu queira, mas não é a medida apropriada, porque ele é líquido. E aí, os líquidos, a gente usa uma outra unidade de medida, que é o litro e o mililitro. Então, se eu tenho aí 250 ml, e para eu ter 1 litro desta bebida, deste chazinho aí, o litro eu já sei, nós já sabemos, porque nós também já estudamos isso. O litro, então tudo isso que a Pro tá falando aqui, tá contextualizando aqui, é apenas para a gente lembrar, porque em outras aulas que ainda virão, e até nas atividades que vocês possam ter tido alguma dúvida, aí vocês já vão sanando. Oxente, é rápido isso, é esperto, gosto disso. Então, eu tenho ali 250 ml de chá. Para eu ter 1 litro de chá, eu sei que o litro, ele é 1000 ml. 1000 ml é igual a 1 litro. Então, eu tenho 250. Se eu juntar com mais uma outra quantidade de 250, dá 500. Oi, meio litro. Então, se Pro tiver 2 copinhos desse aqui cheio de chá, Pro tem meio litro. E para Pro ter 1 litro agora? Fácil, né? Se 2 copinhos são meio litro, se meio litro é a metade, para eu ter o litro completo, os 1000 ml, eu vou precisar de 4 copinhos, 4 pedacinhos de 250 ml, viu? Então, vamos para a receita, que a gente já falou bastante de matemática. Olha, enquanto eu faço a receita, eu já vou orientando a atividade que eu quero. Além da atividade do livro, eu vou querer que vocês elaborem... Eita, agora vai ser massa, viu? Produção textual. Eu vou querer que vocês elaborem um texto instrucional, uma receitinha. Vocês vão ver como a receita de Pro é fácil, ó. Pro tá aqui com a panelinha dela, panelinha do tempo do Hong Concation. Pro colocou a panelinha aqui no fogo. Vou mostrar pra vocês que o fogo tá ligado mesmo, pra vocês não pensarem. Pro tá com história, vai aparecer com uma tapioca pronta aí, dizendo que ela mesma fez. Não, ó, tá aqui o meu foguinho, ó, ligado. Tá dando pra ver? Tá aqui. Então, ó, tá aí no fogo. Eu deixei o fogo baixinho pra tapioca não queimar. E aí eu vou fazer uma camadinha na frigideirinha. Eu posso fazer, você vai precisar da ajuda de um adulto. E para sua atividade também, porque você vai elaborar uma receitinha super fácil, ou até copiar uma dessas receitinhas fáceis que a mamãe também faz aí. Agora, que utilize o máximo possível de coisas feitas, de alimento vindo de planta, o máximo possível.
E aí, depois que você elaborar a sua receitinha, você pode tanto ler a receitinha para Pro, ensinar a Pro em um vídeo, como fazer como eu estou fazendo aqui. Pro, eu não quero fazer, não vou fazer porque dá trabalho. Eu posso lhe ensinar só lendo? Pode também. Então, você vai elaborar uma receitinha onde você use o máximo possível de coisas, de alimento vindo da planta. E aí, depois que você elaborar a receitinha, vai produzir o texto, o título. Qual é o título? O nome da receita. Aí os ingredientes, que é a primeira parte do texto instrucional. Quais são os ingredientes? No meu caso aqui, só tapioca e aquela pitadinha de sal. As 200 gramas de tapioca e a pitadinha de sal. Aí, no caso, aí pronto, eu fiz, ó. Coloquei na panela, vou mostrar de novo, ó. Tá aqui, ó, na panelinha. E agora, ó. Aí agora, ó, eu vou virar. E já tá pronta a minha tapioca. A outra receita que eu vou ensinar a vocês, que também é super, super, super rápida, eu também vou usar muita coisa feita da planta. A única coisa que eu vou usar aqui, que não é da planta, é o ovo. Todo o restante é da planta. E aí eu queria falar uma coisa pra vocês, ó. Antigamente as pessoas utilizavam para cozinhar o fogo a lenha. E aí, qual era o combustível utilizado, ou seja, qual era a força utilizada para este fogo a lenha? Madeira. E a madeira vem de onde? Da planta. Olha o tanto de coisa que vem da planta. Então, a porta da sua casa que protege, que ele protege, que protege dos malandros da rua entrarem, invadirem o seu espaço. Madeira. A caminha que você dorme, todo aquele coisinha ali que coloca o colchão em cima. Madeira. A cadeira que você senta para o almoço, madeira. A mesa que você senta, pode ser que seja de mármore a mesa da sua casa, mas o mais comum é que ela seja de madeira. Então, se eu estivesse fazendo a minha tapioquinha e está pronta, está pronta, olha, prontíssima. Se eu estivesse fazendo a minha tapioquinha no fogo de lenha, eu estaria usando para produzir a energia, para produzir o fogo, um combustível, um tipo de combustível, nesse caso, um combustível natural, a madeira, que seria a lenha. Não precisamos mais utilizar isso, continuamos utilizando combustível gás, mas há muito tempo a lenha, e ainda em alguns lugares, a lenha era o combustível para manter o fogo aceso, para manter as chamas do fogo aceso, para cozinhar o alimento, para aquecer as pessoas em época de frio e assim por diante. Então, vejam, além da receita, vou passar é muita atividade hoje, porque vocês vão fazer a atividade que o livro pede, mas a atividade do livro é super rápida, vocês vão, ó, fazer muito rapidinho. Aí, além da atividade do livro, eu vou querer que vocês façam essa receita, outra receita, façam uma outra receita e me enviem, e façam uma lista. Eu vou querer que vocês façam uma lista, que vocês também vão desenvolver a leitura, que vocês também vão desenvolver a escrita fazendo essa lista. Eu vou querer que vocês observem ao redor de vocês, aí na casa de vocês, tudo o que tem que vem das plantas. Olha, eu estou vestida aqui em uma camisetinha, eu estou com um lencinho aqui no pescoço. Você sabia que esse lencinho aqui do meu pescoço, ele é de algodão? E você sabia que algodão vem da planta? Tá vendo quanta coisa? Então, até o nosso vestuário, uma boa parte deles vem da planta, porque ele vem do algodão, ele vem dos fios de algodão. E o algodão, ele vem, é uma planta, inclusive aqui aqui no nosso município, na nossa região, no nosso estado, produz-se um tipo de algodão que é chamado de algodão colorido, que é um algodão que ele já vem coloridinho, porque o comum é que o algodão seja branco, e aí depois que ele vai lá para a indústria, que se transforma em fio, que se transforma em tecido, aí ele é colorido. O que também pode ser colorido é naturalmente com pigmentos vindos de plantas também, sabia? Mas normalmente não se usa mais o pigmento natural porque dá mais trabalho, mas pode sim usar o pigmento natural. Então,
O algodão normalmente é branco, vai para a indústria e volta de lá o tecidinho já pintadinho, já feitinho e pintadinho de diversas cores. Mas aqui na Paraíba produz o algodãozinho colorido, que é um algodão que eles fizeram algumas modificações genéticas, eu não sei ao certo ao que, posso até pesquisar isso e passar depois para vocês. E esse algodão ele já vem coloridinho, ele já vem com um tonzinho de bege, de amareladinho. E aí quando ele chega na fábrica é totalmente natural, você vai utilizar uma roupinha de algodão colorido, que não é o caso da minha, né? De algodão colorido naturalmente, já veio de lá da plantinha natural. Então vejam, vocês vão observar tudo que tem ao seu redor que veio de planta e aí vai fazer uma listinha. A porta da minha casa, a cadeira, o pé do sofá, enfim, o lápis, aquele lápis que a gente escreve, dentro dele tem o grafite, mas ali protegendo o grafite, se você observar, é uma camadinha de madeira, de madeirinha prensada, planta. Então, vejam, é muita coisa que vem da planta e que você precisa saber disso. Sabe por que você precisa saber disso? Para você preservar, para você ser consciente. Eu preciso preservar as plantas, eu preciso preservar o meio ambiente, porque tudo que eu preciso vem deles. Então, o meu foguinho continua aqui. Agora, ó, eu peguei uma tigelinha. Na minha tigelinha, eu vou colocar um ovo. Só uma. Poderia ser dois, enfim, mas eu vou colocar só uma. Aí, esse não veio da planta. Mas, de uma certa forma, eu também posso dizer que ele veio. Sabe por que eu posso dizer que ele veio? Porque ele vem da galinha. A galinha que põe esse ovinho aqui. E a galinha, para sobreviver, ela se alimenta, óbvio, senão ela morreria. E sabe do que ela se alimenta? De milho, de graminha, planta. Então, de qualquer forma, a planta vai estar presente e muito importante, diga-se de passagem, vou colocar aqui no meu lixeirinho, nas nossas vidas. Então, ó, eu coloquei o ovo aqui, dei uma batidinha, eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu também poderia colocar pimenta, pimenta vem da planta. Eu não vou colocar não, mas eu poderia colocar pimenta. A pimenta vem da planta, eu poderia colocar orégano, também vem da planta. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou mostrar de novo pra vocês. Olha o que Pro cortou aqui. Cadê? Olha. Pro colocou aqui, ó, eu cortei aqui coentro, tomate e cebola. E aí eu vou temperar o meu omelete com isso. Então, ó, vou pegar aqui a cebolinha, coloquei lá no meu omelete. Eu posso colocar também aqui no meu omelete, eu posso fazer só desse jeito que eu tô fazendo, que já está maravilhoso. Mas eu também posso colocar aqui no meu omelete um pouquinho daquela tapioquinha que sobrou, que eu ainda vou fazer mais outra tapioca depois que a aula terminar, né? Tô com uma fome danada. Aí eu vou misturar. Misturei. Ela vai ficar uma pastinha, pastosinha, ó. Vai ficar aqui, ó, pastosinha. Aí eu vou pegar a frigideira, vou colocar aqui novamente. Aí eu tinha dito pra vocês que eu não vou colocar margarina, porque eu não acho interessante. Eu até tenho margarina, mas não gosto muito, não. Vou colocar azeite, mas aí na sua casa você pode colocar margarina. Pode colocar um fiozinho de óleo, pode colocar... O óleo também vem da planta, o óleo de soja. A soja é uma planta. Então, coloquei aqui. Então, veja. Quando a gente fez a receita, a gente já teve que medir, a gente já teve que pesar, a gente teve que cortar, utilizando aquela palavrinha, aquele verbinho que dá ideia de ordem. Aí agora eu vou colocar a minha misturinha aqui de ovo, de temperos e de um pouquinho de tapioca, que eu tinha dito pra vocês que podia colocar. Mas se não quiser colocar, dá certo também. Demora um pouquinho mais, mas dá certo também. Meu óculos quer cair. E aí eu vou colocar aqui na panela. Vou mostrar pra vocês não acharem que Pro tá com história, ó. Vou colocar aqui na panela, ó. Tá vendo? Coloquei todinho de uma vez. Então, você pode fazer, no caso, a mamãe vai fazer. Só é você e a mamãe e o papai. Pronto. 3 dessa aqui é suficiente. Uma pra você, uma pra mamãe e uma pro papai. Você pode até dividir a sua com o papai, porque o papai é maior, né?
Ele vai se alimentar um pouquinho mais que a gente. Ele é grandão, ele é fortão, precisa de mais alimento para aguentar o tranco do dia a dia. Pronto. Eu agora vou deixar o meu omeletezinho aqui, ó. E depois eu vou virá-lo. Deixar só um pouquinho aqui, vou virá-lo e vocês vão ver como vai ficar, ó. Show de bola o meu omeletezinho. Enquanto isso, eu vou dobrar aqui a minha tapioquinha ao meio, colocar ela aqui de um ladinho. E aí, ó, vou virar o meu omelete, ó. Trazer ele aqui pra pertinho de vocês, pra vocês verem. Porque, ó, ele fica bem soltinho por causa do azeite. Não, tá bom de virar ainda não, Rose. Se você virar agora, ele vai derramar. Então, ó. Pronto, vou virar o meu omelete. Virei. Pronto. E o meu omelete já vai sair. Porque ele já está quase pronto. Depois de tudo isso, já tenho meu cafezinho, já tenho meu chazinho. É só tomar um delicioso, 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 delicioso café da manhã. Pronto, ó. Meu omelete tá pronto. Eu vou colocar ele aqui, ó, do ladinho, ó. Ó, prontinho. Vou colocar ele do ladinho da minha tapioquinha. Vou colocar um enfeitinho pra ficar super bonitinho. Vou mandar uma fotinha pra vocês depois. E vou esperar a atividade de vocês. Meus amores, por hoje é só. Um grande beijo. E tchau, tchau. Façam a atividade. Façam a receita, elaborem a receita, escrevam, mandem a foto para a Pro da receitinha escrita e mandem também o vídeo de vocês me dizendo como é que foi feita a receitinha. Ou me ensinando a receitinha ou fazendo a receitinha como eu fiz aqui. Então, vou dar mais uma viradinha. Fazendo a receitinha como eu fiz aqui. E a lista de coisas que tem aí ao seu redor na sua casa, que vem da natureza. Façam tudo isso, fotografem, coloca lá no meu particular do WhatsApp. E boa aula! Ah, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como ficou a minha delícia. Vou colocar uma folhinha aqui pra ficar bonita, né? Porque a Pro é toda exibidinha. Pronto, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. Pronto, ó. Vou colocar aqui uma folhinha. E... tchau, tchau! Bom apetite, meus amores. Boa aula, bons estudos e a gente se vê. Tchau!